Com 15 anos, eu tive uma espécie de despertamento como católico, né? Eu fui convidado a fazer parte de uma encenação de Natal na Igreja Católica lá em Criciúma, mas depois disso eu acabei me envolvendo mais, né, com as atividades da igreja, com outras encenações. Houve uma muito especial para mim quando eu encenei na Paixão de Cristo. Eu fui Cristo, e ali estou, né, amarrado à cruz, e eu me lembro que aquela experiência marcou minha vida, porque como um católico tradicional que acompanhava minha mãe às missas, né, só porque acompanhava minha mãe, eu não tinha assim uma experiência real com Deus, né? Era alguém meio distante assim, que eu respeitava, mas no dia que eu fui preso àquela cruz, eu lembro que eu comecei a pensar no sacrifício dele por mim. E eu pensei assim, o sangue que tem aqui, no meu corpo aqui é ketchup, não é sangue de verdade, mas Jesus derramou sangue de verdade. Eu estou amarrado aqui, Jesus foi pregado naquela cruz. E eu acho que naquela cruz eu passei por um processo de conversão. Primeira conversão, talvez, né, na minha vida de católico mesmo. E foi um momento especial. Depois eu contei a você... Não contei isso, né? Isso foi tão forte para mim, que eu, naquela época, decidi que eu queria ser padre. E eu, então, fui para o seminário, lá na cidade de Tubarão. Passei uma semana lá com os padres, fazendo cursos, ouvindo palestras, né? E aí... um padre, que eu acho que Deus usou, ele foi muito sábio, ele disse assim para mim: Michelson, você ainda é muito jovem, tinha 15 anos, né? Volta para casa, conheça um pouco mais da vida, namore, né? E depois, quem sabe, do ensino médio, se você ainda tiver vontade de voltar para cá, a gente aceita você. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fui fazer com os jesuítas e fiz na área de história, patrística. E já indo para o doutorado, a gente tinha que fazer uma classe de arqueologia, o minor e o major. O minor é quando você faz uma área menor que você contempla no seu doutorado, e o major é a sua concentração principal. A minha concentração principal ficou em grego, Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Mas a menor, eu fui para Israel e fiz ali com a Universidade Hebraica uma especialização em arqueologia bíblica. Na verdade, o interesse na época era apenas conhecer Israel. E aproveitei então e fiz ali. E tem uma coisa interessante, Wagner, que eu quero lhe testemunhar, não só do local, mas de algumas pessoas em especial. Na época que eu fui para lá, eu estava fazendo o primeiro doutorado, como eu falei. E aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres. Para quem não sabe, o meu doutorado foi feito na Universidade Católica, o único não adventista ali, naquele curso. E mesmo assim, tive muitos amigos lá, e que vem um episódio de Israel. Aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres, que além de não cobrarem por eu ficar ali, uma vez eu cheguei à noite para estudar lá, eles sempre separavam a minha comida. Sempre separavam a minha comida. Que eu chegava à noite, dormia lá, e o dia que eu cheguei, o padre correu, tomou o prato da minha mão e pediu desculpa. Rodrigo, desculpe, ficou muito sem graça. Eu vou fazer um ovo frito para você com arroz. Eu falei, desculpa, o que foi? Nós não sabemos que era o dia que você vinha, e a menina colocou porco no feijão hoje. Como você não come porco, desculpa, a gente esqueceu. Ele foi lá e fritou um ovo para mim e pôs arroz. Eu vou falar, o homem respeitou a minha crença. Com certeza. E foram esses mesmos padres que, quando eu manifestei o desejo de ir para Israel, não tinha condição financeira, só pagava passagem, conseguiram para eu ficar na Maison Notre-Dame de Sion, que é no centro de Jerusalém, durante o tempo que eu estava estudando em Jerusalém. Então, esse padre foi me receber no aeroporto. E quando nós chegamos em Jerusalém, que o aeroporto é em Tel Aviv, na verdade perto de Tel Aviv, não dentro da cidade de Tel Aviv, é o Ben Gurion, perto de Tel Aviv, nós pegamos um cherut, que é uma van, e chegamos na cidade 2 horas da manhã. E quando eu vi a cidade velha lá embaixo, os olhos encheram de lágrimas, porque eu tinha conhecido só por foto. E o padre olhou e falou assim, está emocionado? Eu falei, estou. Eram 2 horas da manhã. Ele viu que eu estava assim como uma criança vendo uma loja de brinquedos. E ele falou assim, eu já entendi, você quer ir lá, né? Eu falei, quero. Não tinha cansaço de fuso horário nem nada. Fomos a pé até as muralhas 2 horas da manhã. Quando você for estudar sobre o Apocalipse com alguém, não me use mais aquela bobagem do Vicarius Filii. Nunca existiu na tiara do Papa Vicarius Filii, que é vigário do Filho de Deus. A única coisa que o Papa se intitulou, e nem tem na tiara ainda, era vigário de Deus. Só. Se você pegar um teólogo católico, ele vai destruir você no meio, de 2 maneiras. Primeiro, ele vai te perguntar o seguinte: a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego.
E ele vai perguntar assim para você: que base você tem para interpretar um texto que é grego com a palavra latim? E a outra coisa que ele vai ter de quebrar no meio, ele vai pegar o nome Ellen G. White e vai provar para você que dá o 666. E dá mesmo. E eu vou repartir uma coisa com vocês. Para mim, o melhor tradutor de Bíblia é o católico. Melhor que o protestante 1000 vezes. Por quê? Apesar dele crer na tradição da igreja, o católico é tão técnico na tradução, que ele traduz como tem que ser o texto, mesmo que vá contra a tradição da igreja.